ok? Eu vou passar para uma redação aqui que eu gostei, assim, né? Uma das que eu gostei foi essa aqui, ó. Então, vocês estão enxergando? De Bob's? Então, nós temos aqui, ó, a aluna escreveu. O filme Epidemia mostra os estragos causados pela ganância e a falta de conhecimento. Eu só coloquei de quem, né? Já para deixar claro. A obra cinematográfica, porque a aluna colocou o mesmo, né? Que relacionando-se ao filme. A gente não pode usar esse pronome mesmo aí para se referir ao substantivo anterior. É melhor a gente usar um sinônimo. Qual é o sinônimo de filme? Obra, né? Cinematográfica, fica muito mais rico. Então, a obra cinematográfica relata uma história vivenciada por uma cidade pequena nos Estados Unidos que sofreu ataques causados por um vírus mortal. Muito bacana a narrativa dela, né? Que eu sei que é dela, porque eu acho que foi Larissa quem fez. Vê? Bem ela mesma, Larissa do segundo B. Então, ela narrou, fez o contexto narrando, né, um fato histórico, um filme, né, usando o filme. E aí depois ela continua. Fora da ficção não é diferente, visto que há séculos, né, eu só corrigi porque esse A aí é com H, do verbo existir, né? Há séculos o mundo vem sendo atacado por doenças infecciosas. Ou seja, tá vendo como ela fala que historicamente o mundo vem sendo atacado por doenças infecciosas? Então ela acertou de cheio. E agora ela vem para a tese, né, gente, dela. Isso ocorre tanto pela negligência governamental quanto pela omissão da população em relação ao problema. Então não faltou nada aí na introdução dela. Muito bem feita, o número de linhas também foi adequado, tá? Tranquilo, muito bom. Ela entendeu direitinho o tema e está de parabéns. O segundo parágrafo dela, eu também quase não fiz muitas inferências, também foi muito bom, né? Ela já começa. Se ela falou lá que a primeira aqui, ó, que a primeira causa é a negligência governamental, nesse primeiro parágrafo aqui ela vai ter que falar sobre como o governo é negligente. Se ela diz que a segunda causa é a omissão da população, o D2 vai ter que ser sobre a omissão da população. Então, ela também não fugiu de nada disso. Fiz algumas correções só ortográficas e tal. Também gostei muito da conclusão dela. Ela usa o órgão que é sim responsável por essa ação, que é o Ministério da Saúde, ok? Outra coisa que eu gostei muito, se a gente está falando da população, quem é que deve se conscientizar? É o próprio indivíduo. Se nós formos lá naquela folha que eu passei para vocês sobre o agente, nós temos uma regrinha básica que eu aprendi lá no Descomplica, que é o GOMIF. Então, quem são os agentes lá da conclusão? O governo, que aí ele é atrelado, ramificado, né, por ministérios, secretarias, né, e tal. As ONGs, por exemplo, né, os ministérios, a mídia, né, que na verdade não é um ministério, a mídia, que alguns alunos até colocaram a mídia. Olha o quanto que a mídia é importante num contexto pandêmico, epidêmico, como nós estamos vivendo, né? E que mais? GOMIF. O próprio indivíduo, foi o que ela colocou aqui, tá? Então, em vez de você colocar assim, gente, que a sociedade deve se conscientizar, isso aí não é certo. O correto é o indivíduo que deve se conscientizar. Ok? Não amplifica, não fala que a população deve se conscientizar, não. Quem é o agente social? Quem é que se conscientiza? É o indivíduo. Então, ela fez corretamente. Então, ó, palmas para ela. Gostei muito da oração dela. E ela continua. Ademais, cabe ao próprio indivíduo se conscientizar, porque quem se conscientiza é o indivíduo, né? Por meio de pensamentos críticos para que o mesmo... Ela gosta desse mesmo aí, eu não tirei dessa vez aqui, não sei nem porquê. Que eu esqueci. Para que possa se autoavaliar e mudar seus comportamentos diante do problema em questão. Se vocês forem lá naquela fichinha de
de agentes sociais que eu entreguei para vocês é uma fichinha muito completa, gente. Vocês vão ver que a ação do indivíduo é essa aí mesmo. É desenvolver o pensamento crítico para mudanças de atitudes, ok? Então, cabe ao indivíduo se conscientizar. Gente, a população deve se conscientizar. Não, Eduardo deve se conscientizar em relação a pandemias, se isolando e tal, blá, blá, blá. Então, é isso aí. Uma coisa que eu pedi a vários alunos que fizeram corretamente a conclusão foi fazer um link com a introdução. Se ela citou lá na introdução, gente, ó, o filme Epidemia, né, que foi causado, que mostra os estragos, lá no final ela faz um link, né, com o filme, para não deixar o filme lá perdido, né, lá na introdução, assim, sozinho, tadinho. Ainda mais nessa quarentena, né, gente? Você deixar o contexto perdido, né? Vocês não estão namorando não, né, gente? Vocês estavam dormindo. Vocês estavam onde? Vocês não estão falando nada comigo? Fala aí, oi! Vai. Oba, oba. Ah, muito bem. Então é isso aí. Não tá querendo descer, né? Mas tudo bem. Houve redações, gente, em que assim, o aluno vai ter de refazer quase toda a redação. Isso é normal, viu? Isso é normal, a gente não precisa ficar ansioso, assim, ansiosa, triste por causa disso, não. A gente está na nossa primeira redação e a gente realmente está aqui para isso, tá bom? Deixa eu ver mais. Essa aqui também eu gostei, né? Deixa eu ver de quem é. Fiz muitas alterações, mas é da Maria Clara Amorim. Mas ela já seguiu tranquilamente a estrutura. Ó. Em 2020 surgiu um vírus chamado Covid-19, que assolou o mundo. Olha como ela começou, gente. Vocês estão me escutando? Sim. Sim, graças a Deus, né? E a internet. Em 2020 surgiu um vírus chamado Covid-19, que assolou o mundo. As pessoas que não morreram contaminadas suicidaram-se e as demais passaram a viver como ratos escondidos. No ano de 3001, ainda aguardamos a cura. Então, ela fez uma narrativa aí, né, meio parecendo aqueles filmes de ficção científica. Fora dessa narrativa distópica, olha que chique, né? A pessoa é muito chique. Fora dessa narrativa distópica, a negligência das autoridades e da população culminam, né? Tá vendo que teve um erro aí de ortográfico, um desvio ortográfico? Para esse cenário de calamidade pública provocado pela persistência de pandemias e endemias. Então, assim, é o problema. Ela citou o problema, né? O leitor no problema. E aí, agora, ela vai construir a tese dela. E ela fala, assim, é lícito afirmar que tanto o descaso do Ministério da Saúde quanto a irresponsabilidade do indivíduo para com as medidas. Aí ela teve mais um desvio gráfico, né? Que não é profiláxicas, profiláticas, né? Eu frequentei as aulas de biologia e eu aprendi isso, né? Profiláticas são medidas preventivas, né? Ó, espetáculo. Favorecem a disseminação de doenças em geral. Tá vendo? Então, fez direitinho aqui também, tá? Tem alguns desvios que a gente vai corrigir. Esse aluno aqui é um exemplo de um aluno que vai ter de refazer toda a redação. Então, vou passar bem rápido aqui para vocês não verem quem é. Então, vocês estão entendendo, gente, como é o processo de correção? Vocês vão sofrer um pouquinho, não vão? Talvez. Então, tem essas redações aqui. Tem uma outra também que, tá vendo? Que eu fiz correções. Tem alunos que realmente vão ter de fazer a redação toda, justamente por não ter
ser apegado a esses dois causadores, que é o governo e a população. A gente não podia abrir mão dessas questões, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram falar? Eu queria saber se a senhora vai dar nota hoje. A nota eu só vou dar depois que vocês me mandarem de volta, tá? O processo vai ser o seguinte, eu vou mandar para vocês hoje a redação, porque nesse primeiro momento seria muito injusto eu já dar uma nota sem ter feito esse processo aí de correção. Tá bom? E tanto, gente, que na próxima semana eu não vou passar, eu já iria passar uma redação a vocês, para vocês fazerem outra, mas eu preciso que vocês refaçam essa, né? Com todas essas correções, para que a próxima eu já... Pelo menos eu tenho esperança de que vocês já não cometam os mesmos erros. Vocês concordam? Eu posso mandar o arquivo completo, vocês não vão ficar chateados, não? Não. Que bom, né, gente? Porque os outros que calaram é porque consentiram, né? É muito tranquilo, a gente está num grupo, né? Assim, a gente está aqui para aprender, né? E não tem ninguém aqui filho de Albert Einstein da produção escrita, não, né? A gente precisa ter essa... Que piada sem graça, hein? Meu Deus do céu. Já fui melhor, gente. A idade vai chegando, né? Tá bom? Então é isso aí.